Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26, você que já acompanha a gente, e pelo Facebook. Você, mais uma vez, vem com a gente percorrendo a cidade do Rio de Janeiro, as várias regiões da cidade. A gente já esteve na Zona Sul, no centro, e hoje a gente está aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente está em Bangu, é Bangu? Isso. Bangu, na sede da 8ª CRE. Hoje a gente trouxe o Hashtag Educa para cá para falar de assuntos que, olha, te interessam e eu aguardo a sua participação, a sua presença. Antes de eu apresentar o tema, de eu trazer para vocês o assunto que a gente vai debater, e eu já adianto que é de extrema importância, eu quero agradecer a 8ª Coordenadoria Regional de Educação, que está aqui abrindo esse espaço maravilhoso para a gente, onde hoje a gente trouxe o cenário, trouxe o estúdio do Hashtag Educa para cá, o hashtag itinerante pela celebração dos 25 anos da Multirio. Quero agradecer na figura da professora Joseci, é isso? Falei certo? Joseci Brilhantino. Olha, o apelido dela colocaram aqui no roteiro e é verdade, é a querida Jo. Ela é super querida, muito obrigada mesmo por receber a gente com tanto carinho aqui na sua casa, viu? Obrigada por abrir o espaço para o Hashtag Educa. Também quero agradecer aos alunos que estão aqui com a gente na plateia, a diretora da escola, Átila Nunes, que tem um trabalho super interessante, a gente vai conversar sobre ele aqui agora, que está na plateia com a gente, vai trazer questões, vai enriquecer. Obrigada pela parceria. A Multirio só existe, viu, professora, e viu, alunos, porque existe essa troca com vocês, com os alunos da rede municipal, com os professores, a comunidade escolar de uma maneira geral. Então, muito obrigada por fazer parte desses 25 anos e por receber a gente aqui hoje, viu? E a gente agradece também aos professores, enfim, que de alguma maneira participam desse projeto que a gente vai falar aqui hoje, fazendo com que ele aconteça na Escola Átila Nunes, como a professora Ana Beatriz de História, que é a parceira. E você já sabe, você participa com a gente no hashtag, pelo Facebook. Ali nas postagens você vai encontrar mais conteúdos ao longo do programa sobre esse assunto e você também envia para a gente os seus comentários, as suas questões, as suas dúvidas e conta para a gente a sua experiência. É importantíssimo que você participe para que esse debate fique ainda mais rico. E se você está acompanhando a gente pelo conforto de uma tela maior, pela televisão, você tem o nosso número do WhatsApp, viu? Não é desculpa para não participar, eu aguardo vocês. E o tema de hoje é a cidade educadora. E eu pergunto, o que é educar para a cidadania? Quando que a cidade educa? E como a escola educa para a cidade? A escola pertence a um espaço onde circulam pessoas, ideias e modos de vida. Mas, de uma maneira em geral, como isso repercute, como toda essa circulação de reflexões, de debates, de comportamentos, como que isso acaba repercutindo dentro da escola? E será que a escola é solta num território ou ela é também esse território? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o professor José Marcos Couto Júnior, professor de História na Escola Municipal Átila Nunes, aqui em Realengo, bairro vizinho, de onde a gente está aqui no 8ª CRE. Seja muito bem-vindo. Tá, obrigado, Flávia. Zé Marcos, ao Hashtag Educa. Boa tarde. Olha só, o Zé Marcos tem essa carinha de tímido, tranquilo, mas ele é um professor literalmente nota 10. Ele é vencedor do top 10 do prêmio Educador Nota 10, o mais importante prêmio da educação básica brasileira. Então, hoje a gente tem chance de trocar a experiência dessa com quem entende do riscado. A ideia é essa, é trocar. Que bom! E também Luiz Eduardo Ricon, assessor da Multirio, mestre em Educação e Administração Pública, que também vai falar sobre a cidade com a gente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e espero trocar bastante com vocês aí. Que bom! Então, já que a gente está falando em trocas, né? A cidade ela é um espaço de troca. Ricon, eu vou começar com você perguntando o seguinte, a cidade é esse espaço plural de trocas em todos os sentidos e ela se constitui por si só um espaço de aprendizagem. Mas quando é que a gente pode dizer que, de fato, a cidade educa? Olha, Flávio, acho que o fundamental aí é a gente pensar no conceito da oportunidade educativa, né? A educação não se dá aleatoriamente, né? Os educadores eles têm um propósito, têm um objetivo, é uma ação deliberada e pensada e refletida. Então,
simplesmente fazer um passeio, por exemplo, no entorno da escola, você já tem ali diversas oportunidades que você pode aproveitar para transformar aquele momento num momento educativo, né? Eu acho que a gente tem que promover cada vez mais o que Paulo Freire e Anísio Teixeira falavam, né? Paulo Freire falava de você partir da realidade do aluno, e o Anísio Teixeira dizia da importância da experiência para a construção do conhecimento. Acho que se a gente juntar essas duas coisas, a gente pode pensar numa escola que não está perdida, como você falou, não está solta num território. O território não é só um espaço, é um espaço onde a cultura foi construída e ela está interagindo tanto com a natureza quanto com a humanidade. Então a escola tem que estar permeando, ela tem que receber do entorno os saberes, os valores, a história daquela comunidade e, ao mesmo tempo, entregar para essa comunidade, na forma de serviços, de gerar impacto para que essa relação seja uma relação transformadora, tanto para a escola quanto para a comunidade. É interessante assim, que o Rincon falou do Paulo Freire, ele fala da lógica de criar pontes, da necessidade, na verdade, da gente poder dialogar. O Projeto Caravanas fala muito sobre isso, né? Tem uma frase que ficou muito marcada, quase que um slogan do projeto, que é a necessidade que os alunos têm de perceber, né? A necessidade que a gente tem de fazer os alunos perceberem que o mundo é muito maior do que a Rua Capitão Teixeira, que é assim do ladinho da escola, bem próximo. E quando a gente fala da questão da escola estar permeada e da escola ser um reflexo e estar também interagindo com a cidade, muitas vezes os alunos não conseguem perceber que tem um universo para fora daquela escola. O Projeto Caravanas é justamente esse, é a tentativa de mostrar para os alunos que tem muita coisa para fora. É um projeto que, por exemplo, a gente leva alunos que nunca foram ao teatro pela primeira vez ao teatro. Alunos que nunca foram ao museu a frequentar o CCBB. É mostrar para eles, por exemplo, que eles precisam tomar conta, eles precisam ser visíveis e que eles precisam, na verdade, se apropriar de espaços que antes eram negados a eles. Então, basicamente é isso. Agora, vocês estão falando isso, vocês estão me lembrando uma entrevista para a Multirio, não sei se para um programa que a gente tem na casa, que era o Nós da Escola, ou Educação em Rede, enfim, um programa que a gente fez com o Ney Maia. E ele estava falando sobre a arquitetura dele ser construída geralmente em cima de pilotis, sempre tem aquele vão, né, muito grande na arquitetura dele, porque é para circulação de ideia, é para circulação de pessoas. E a circulação de ideia é literalmente a troca, é você trabalhar a identidade, pertencimento. E a escola, eu acho que é o espaço primordial para se viver isso, né? Tem um espaço. A gente, na verdade, costuma falar, né, o educador, de uma maneira geral, percebe a importância, obviamente, da família. E a gente sabe que dentro da família você vai ter alguns referenciais, vai ser o primeiro contato que você vai ter, as primeiras bases. Só que muitas vezes a gente percebe que essa família não te abre possibilidades e mundos para além, às vezes, de um pensamento religioso, não que seja ruim, não que essa base não seja necessária, mas você saber que existem coisas para além daquele mundo pequeno que a gente vive, e mais do que isso, você valorizar a sua identidade e mostrar que a sua identidade é importante, mas perceber que ela faz parte de um mundo mais vasto, esse é o trabalho da escola, é esse diálogo. Agora, José Marcos, eu vou te chamar de Zé, pode? Pode me chamar de Júnior até se quiser, porque ninguém Júnior, me chama de Zé Marcos. combinado, Júnior, né, para vocês e para mim. Júnior, você entendeu logo que essas questões da cidade também são da escola e você conseguiu mostrar isso aos seus alunos, porque acho que não basta só o professor ter essa consciência, trabalhar, mas ele precisa impactar o aluno dele e fazer com que o aluno tenha essa percepção. Conta para mim como é que surgiu esse trabalho das caravanas e os limites da visibilidade e como é que isso aconteceu na sala de aula e se extrapolou, como é que foi? Então, o Caravanas, na verdade, não é um projeto desse ano, né? A gente está desde 2016 desenvolvendo, é um trabalho a 4 mãos. A professora Ana Beatriz hoje não pôde estar aqui presente, felizmente, mas é um trabalho que não aconteceria sem ela. Tá? A gente dialoga a todo tempo, a gente brinca falando que faz planejamento pelo WhatsApp. Eu tenho uma ideia, mando para ela, ela tem uma ideia, manda para mim, e a gente fica conversando o tempo inteiro. E o projeto Caravanas, esse ano, que fala mais até da cidade e dessa ampliação, é de 2018, mas a gente começou em 2016 falando sobre situações muito nevrálgicas dentro das escolas, pelo menos da Zona Oeste, onde eu leciono já faz 9 anos. Os alunos, de uma maneira geral, apresentavam muitos traços de homofobia, racismo religioso.
E a gente começou o trabalho num primeiro momento tentando mitigar algumas situações como essa. Esse trabalho foi evoluindo e agora no ano de 2018 a gente chegou numa fase madura onde a gente começa a mostrar para os alunos, primeiro, a gente mostrou em 2016 e 2017 que a identidade deles era importante e a partir desse momento que eles precisam, na verdade, colocar essa figura que eles agora já sabem que tem, essa ideia que a gente vem trabalhando há 2 anos de identidade de pertencimento que eles precisam agora explorar e sair da escola, ir para outros ambientes diferentes. Então, é de uma percepção de que existem problemas que precisam ser mitigados que nasce. Agora, só para quem está acompanhando a gente pela TV e pelo Facebook poder entender, explica para mim o que é o Projeto Caravanas. Ele parte de uma música, o Ricon já adorou quando viu o Chico Buarque. Ele parte de uma música, como é que é? Então, tem uma música do Chico chamada As Caravanas, do último CD, que ela começa com um dia de real grandeza, tudo azul, um mar turquesa, Lastambu de encher os olhos. E a música vai seguindo e ela conta a história de jovens da periferia que tentam chegar na Zona Sul, na praia de Copacabana, num dia de sol. E eles sofrem com preconceito. Tem um dado momento que o Chico canta essa gente ordeira e virtuosa, o pessoal de Copacabana, que apela para levar de volta o populacho para a favela, ou para Benguela, ou para Guiné. Dentro da lógica de que algumas pessoas são invisíveis sociais, mas que essas pessoas se tornam visíveis no momento em que incomodam, a gente percebeu que alguns dos nossos alunos tinham medo de incomodar, tinham medo de buscar um novo, tinham medo de entrar no teatro, tinham medo de ir a um espaço que a princípio eles eram mal vistos ou que a princípio não era feito para eles. O Projeto Caravanas tem como principal objetivo esse foco. Na verdade, a gente trabalha com 2 bases, uma base concreta e uma base abstrata. A parte concreta era o seguinte: esses meninos têm que ser visíveis e uma das formas deles ficarem visíveis, por exemplo, é passando para Pedro II, é passando para a FAETEC, é passando para concursos que a gente sabe que vão trazer novas oportunidades para eles. Então, a fase concreta é uma fase que a gente começa a trabalhar com as músicas, Caravanas, Construção, Genil Zeppelin, várias músicas do Chico e outras da MPB. A gente traz essas músicas para os meninos, eles leem, a gente debate a letra e a partir daí a gente pede para que eles reescrevam. Saem redações e a gente vai corrigindo a redação. Então, de uma maneira geral, a gente já está preparando para as provas que agora vão rolar, do IFRJ, enfim, das provas de uma maneira geral. Essa é a parte concreta. A parte abstrata do projeto é a ampliação de mundo mesmo. De novo, o mundo é muito maior do que a Capitão Teixeira. Se esses meninos conseguirem perceber que existem coisas para além do que são oferecidos a eles a todo momento, e não que o que é oferecido a eles seja ruim, mas que, de novo, isso faz parte, não é só isso. Eu acho que isso é muito importante. Tanto eu quanto a Ana Beatriz fomos muito pobres na infância, assim, de uma maneira geral. Eu fui nascido e criado na favela. Eu sou de Niterói e eu brinco falando que eu consigo conversar com gíria e eu consigo defender meu trabalho para uma banca de mestrado. Se eles souberem que eles têm que ter um prisma maior, que eles têm que ampliar vocabulário, pensamento, gosto musical, para estar preparado para um lado e para o outro, para o que o momento pede, eu acho que a gente está preparando melhor esses meninos para o mundo. Agora, Ricon, como é que você avalia essa questão que ele está falando? A educação, ela é, entre outras coisas, pelo que ele está falando, ela é um passaporte mesmo para a circulação em todos os territórios, né? Eu acredito que sim. Eu queria até recuperar uma coisa que a gente não se toca muito, não tem pensado muito nisso, mas o Rio de Janeiro, até pela sua geografia, pela sua história e tudo mais, é uma cidade onde o espaço público era onde se exercia a vida na cidade. Não é uma cidade que você vivia intramuros. A nossa história não é assim. A nossa história é uma história de rua, de quiosque, de bar, de botequim, de Maracanã, de praia, de rua, de parques. Então, é muito triste para mim, como cidadão carioca e como educador, perceber que a gente está criando guetos na cidade, que as pessoas não conseguem mais circular, não conseguem mais ter acesso aos bens que são bens públicos, bens comuns, né? Então, acho que a gente precisa ressignificar o espaço público e aí a educação é fundamental, porque a educação é a hora, o momento e o local de reafirmar que cidadania se exerce na cidade, né? A cidadania não é para a porta para dentro, a cidadania é feita no contato entre os diferentes, porque se for para ficar só entre os iguais, dentro de um condomínio, dentro de uma comunidade, dentro de um cercadinho, isso não é uma cidade, né? A cidade, ela pressupõe as trocas, né? Desde lá da Idade Média, onde surgiu
o conceito de cidade. Eu acho que é fundamental isso que ele está fazendo, esse projeto é extraordinário. Agora, a gente tem aqui na plateia 2 alunos, não é isso, professor? O Luan Gomes, do 8º ano, e o João Otávio Alves, do 9º ano, falei certinho? Que participaram desse projeto. Eu queria saber de vocês, vamos passar o microfone, eu queria saber de vocês, assim, como vocês estão lá assistindo aula de história, na tranquilidade, o professor propôs. O que vocês já tinham de repertório? Por exemplo, que áreas da cidade do Rio de Janeiro que vocês tinham por hábito frequentar, circular? É onde vocês moram? É o bairro de vocês? Como é que era a relação de vocês com a cidade? Pode começar, João. Eu acho que era muito limitada, né? Era do nosso bairro, onde a gente morava, e só ali. A gente não tinha muito acesso às outras áreas, né? Da cidade, né? Da cidade. E aí, quando o projeto chega e leva vocês, para você que está acompanhando a gente, vocês fizeram, o professor levou os alunos para o Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, no centro da cidade, né? Isso, na verdade, são alguns ambientes. A gente foi ao CCBB, a gente foi ao teatro. Em outubro agora a gente vai no circo do Marcos Frota. Vocês terem noção. É isso, a ideia é que eles conheçam outros lugares, outros espaços. Então, essa oportunidade da circulação, o que isso trouxe para você? A partir do momento que você amplia o seu repertório de informação do que tem à sua disposição como cidade, como que você trabalha, assim, o que isso trouxe para você de diferente? A gente não deve se limitar, né, ao nosso espaço, né, o espaço que a gente está acostumado, né? A gente pode ampliar nossos horizontes, né, para conseguir coisas muito maiores, atingir objetivos maiores, né, assim, frequentar espaços, né, que antes não frequentaríamos, né, sem a ideia do projeto. Então, eu acho que o projeto ele mudou a nossa cabeça nesse conceito. Luan, para você como é que foi? Conta pra gente um pouco a sua experiência. Foi uma experiência muito, assim, não tem explicação, porque o que eles fizeram pela gente foi demais. Como a gente um dia imaginar, sei lá, a gente iria ao CCBB, iria a outros lugares a não ser ali a nossa área de conforto. E, tipo, mudou bastante, porque a gente nunca imaginar que a gente estaria aqui agora, falando coisas assim. E eu acho que eles enxergaram muito, assim, o nosso lado. E foi isso. Foi bom, né? Muito. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, porque é o seguinte, vocês têm, em média, 14 anos, né? É uma geração que vê muito o mundo e de uma forma sem fronteira, né? Pela internet. Como é conhecer o mundo e tantas realidades, porque a gente tem aí o fenômeno do K-pop que mostra isso pra caramba. Quando eu pensaria, né, em cultura coreana, né, como febre nas escolas do jeito que a gente tem hoje, né? Coreia era uma coisa pra gente há tempos atrás muito distante. Virar febre em pleno Rio de Janeiro, né, com um samba aí, isso já mostra que as fronteiras na internet, elas realmente não existem e a geração de vocês vai para onde quiser. Qual é a diferença de ir para onde quiser na internet e ir para onde quiser na cidade? Eu acho que na internet a gente pode ir além do que a gente imagina e pelo que a gente passa pessoalmente, a gente acha que a gente tem que se limitar. Mas a gente tem que aprender que não é assim. A gente pode chegar onde a gente quiser sem ser além da internet. Porque o que a gente vê na internet é, sei lá, uma viagem para Nova York ou coisas assim. A gente fala, eu não vou olhar isso, eu sei que eu não vou conseguir chegar lá. Mas agora a gente olha de outra forma. A gente pode chegar onde a gente quiser e bem entender. Concorda, ô João? Com certeza, né? Isso que ele falou, né, de ter que acreditar, né, nos nossos sonhos, né, que a gente pode, né, a gente consegue. Não importa o quão difícil seja, né, a gente tem que tentar e se a gente se empenhar, a gente vai conseguir. Eles estão falando um pouco de protagonismo, né, Ricon? E isso é extremamente importante. Eu acho que sim, eu acho que, como eu estava falando antes, o fundamental é a troca, né? Você se apropriar do espaço, da cidade, como seu, quer dizer, não é porque você mora em Bangu que Copacabana não te pertence, né? Eu acho que a música do Chico que você
usou como start aí, né, o disparador do projeto, ela é muito verdadeira nisso, né? Mostrar como a gente foi criando barreiras, impondo barreiras, e que nem o fato de você ter um túnel que atravessa uma montanha de um lado ao outro permite o acesso, né? Quer dizer, você continua tendo a montanha no meio e não é porque existe um túnel que as pessoas conseguem circular. É por aí, Ricom. Assim, a gente ainda tem um outro problema, na verdade. Dia 29 agora. Semana que vem a gente vai viajar lá para São Paulo para poder participar da final, né? E a gente vai ter uma banca, a final do prêmio do Educador Nota 10, e a gente vai ter uma banca no dia 29. Dando um spoiler aqui, um dos slides que a gente tinha que fazer lá no template, tava a sua cidade como é. E eu coloquei as cidades do Rio de Janeiro, no plural, porque isso, existem barreiras que para muitos são intransponíveis, e quando a gente fala de Zona Oeste, a gente está falando de barreiras ainda maiores. Se a gente for falar lá da caravana, se fosse uma caravana saindo da Coab para poder chegar em Copacabana, seria uma caravana de 46 quilômetros. Então é um bom chão, e a gente sabe de todos os percalços que você encontra no meio do caminho, de todos os problemas que a gente tem em época de verão, que os ônibus são parados e os meninos são revistados. Eu era um moleque que pulava roleta quando era pequeno para ir para a praia. Eu era um dos moleques da caravana, só não era caravana na Engenhoca, lá em Niterói, onde eu vivia, que ia pra praia. Ô, Tadeu, desculpa, eu falei que eu não ia falar. Nosso cinegrafista. Desculpa, ele fez assim, ele comemorou, eu tive que falar, perdão. O Foco cinegrafista, no Tadeu, por favor. O cinegrafista é meu vizinho, Foco tá no entendendo? Tadeu, Ele por pulava favor. roleta também, pra ir pra praia de Caraí, não ia, Tadeu? Tinha muito disso. Olha os encontros aí que a cidade olha os encontros da proporciona, cidade. né? E dentro dessa lógica, dentro dessa perspectiva de que você quer buscar um lugar novo, existem diversos empecilhos. No caso da Zona Oeste, está muito distante uma série de coisas. A gente, para os meninos conseguirem ir ao teatro pela primeira vez, que a ideia das caravanas chegou a levar esses meninos, a gente deu uma sorte muito grande que agora existe o Teatro Bangu aqui mais próximo. Mas era impensável isso. Era impensável porque você não tem teatro na região. É distante, as coisas são distantes. E aí, assim, só citar uma grande amiga que deve estar assistindo agora, Ana Maria, ela é diretora de uma escola na Rocinha. E é curioso, porque a gente começou a conversar e a ideia de troca seria dela levar também o projeto lá para a escola dela. Ela está do lado de tudo. Ela está do lado de tudo. Ali na Rocinha, ela está pertinho da Praia de São Conrado, ela tem ali o planetário, tem uma série de estruturas ali que, a princípio, estaria à disposição dos alunos ou à mercê dos alunos. E ela diz que não, os meninos não passam da rua principal, da Via Ápia. Os meninos não descem também. Então, assim, essas barreiras que são construídas, por muitas e muitas vezes, são intransponíveis. E se a gente não fizer um movimento de quebrar essas barreiras, fica difícil. Isso é muito importante, porque você estava falando, vou compartilhar, já que Tadeu apareceu, né, tá tudo aqui. Eu moro em Copacabana, né? Não morei a vida inteira em Copacabana, já morei no Lins, mas quando eu estava vindo para cá, eu estava conversando com o pessoal da equipe que veio na van, a primeira pergunta que eu fiz foi sobre a Transolímpica, não foi, Ricom? Você chegava em Deodoro. E eu conheço Deodoro porque eu vinha assistir os paraquedistas quando eles saltavam, né? Eu me lembro, na minha infância, a Zona Oeste do Rio de Janeiro tinha coisas espetaculares que eu jamais pensaria encontrar na Zona Sul, como festas juninas, festas culturais. Eu me fantasiei, vamos lá, né? A pessoa deste jeito, olhe bem para a apresentadora, a pessoa deste jeito, fantasiada de bate-bola na infância, que é uma coisa muito da Zona Oeste. Eu acho que esse pertencimento que a gente está falando, essa troca, né? Minha avó morava em Campo Grande, então eu acho que o circular vai te dando aporte cultural. E aí você pode fazer as suas escolhas, não é, professor? Perfeito. Essa é a ideia. Porque você tem parâmetro para fazer. Essa é a ideia. Né? A identidade passa por aí. E eu queria falar um pouquinho com você sobre isso, porque você selecionou um texto, que eu acho que um trecho, na verdade, de um programa que a gente tem, que é o Escola Câmara-Ação, que você vai ver agora, a gente vai rodar, que mostra uma animação feita por alunos de uma escola a partir do entorno. É o resgate da identidade da vizinhança. Vamos ver, então? Roda aí para você que está assistindo poder acompanhar. Existe um lugar chamado Quitungo. Este lugar tem muitas histórias, só que Pedro e Ramon nunca se importaram muito com elas. Na verdade, eles nunca gostaram de morar ali.
O que eles não sabem é que essas histórias vão invadir suas vidas. Toca! Vai, cara, vai, toca! Vai, cruza! Vai! Ai, minha cabeça! Quem fez isso? Passa a bola pra cá, seu velho. Que menino mal educado! No meu tempo, o quitumbo não era assim. Vocês conhecem a história do quitumbo? Não, conta aí então. Vou contar uma história que também é de vocês. A história do Quilombo do Quitumbo. Um lugar onde os escravos fugidos vinham em busca de liberdade. Ué, o que aconteceu? Que lugar é esse? Estamos no Quilombo Quitumbo, onde tudo aconteceu. A gente viu no trabalho do professor os textos, o trabalho com a música resultou num livro. Nesse, o trabalho é uma animação. Qual a importância de se apropriar de diversas linguagens para construir essa identidade e essa troca com a cidade? Olha, Flávio, eu acho que assim, a gente vive cada vez mais num mundo midiático, né? Hoje em dia, cada um de nós carrega um estúdio de cinema, um estúdio de música, uma produção cultural dentro do bolso, né? Então, acho que quanto mais a gente consegue se apropriar da produção, né, dessas linguagens, considerando 3 dimensões básicas. A primeira dimensão estética, né? Você precisa dominar a linguagem, a técnica, a arte daquilo, a forma, o conteúdo e tudo mais, a narrativa. A segunda dimensão seria uma dimensão ética, né? Não adianta você dominar a técnica se você não sabe quais são os valores que você está querendo passar, se você não reflete sobre o conteúdo que você está transmitindo. E, por último, tem a dimensão política, né? Por que você está fazendo aquilo? Você deve produzir porque você está com algum desejo primeiro, de expressão da sua identidade, de afirmação da sua identidade e, principalmente, acho que assim, a mídia tem que ter um poder de transformação, né? A gente tem que ter uma audácia de querer transformar o nosso entorno, afirmar a nossa identidade e propor, fazer a diferença no mundo. Eu acho que é para isso que serve a linguagem audiovisual, a arte, a cultura. Não é para um prazer estético estéril, né? É para causar impacto no mundo, para incomodar, para fazer as pessoas pensar diferente, afirmar quem eu sou e dialogar com o outro que é diferente de mim. Olha só, não sei se a sua amiga está aqui nos assistindo, mas tem gente à beça. O Mário Mangabeira, o orgulho da 8ª CRE. Parabéns, professor José Marcos de Assis Couto Júnior. Esse sabe o nome mais completo ainda, né? Pediram mais curtinho, né? Senão acabava os 30 minutos. O Wagner Frazão, os alunos que estão em área de risco em geral têm poucas referências de suas reais possibilidades de conquistas, né? Eu acho que uma das coisas que eu acho que impede bastante a troca, né? Zona Sul, Zona Norte, ou Zona Oeste, ou Zona Oeste para a Zona Sul, acho que, infelizmente, a gente tem que lidar e ela está aí, a gente precisa reverter isso, que é a violência, né? Isso acaba impedindo bastante. Como a escola municipal pode contribuir para dar autoconfiança e ir além? Então, nosso projeto ele tinha a ideia de trazer identidades. E aí, a partir dessa lógica de trazer identidade, eles começaram a escrever vários textos. Eu acho que a autoestima nasce dali. O que sejam lidos, que sejam lidos. Eu acho que. Vamos? Dá tempo, produção? Não sei. Rola? Um minutinho para a gente encerrar. Então, vamos encerrar com a leitura? Sim, pode ser. Deixa eu só terminar aqui. Olha, Catarina Batista, Cauã Martinez, Simone Almeida Blonde, Alexandre Rodrigues, Vinícius Alves, Carla Beatriz Araújo, Lisbeth Libonati, Carla Souza, Fábio Melo, Mário Mangabeira, Guilherme Reis assistindo com a gente, obrigada. Vamos ao seu aluno. Quando os meninos começam a ser vistos, serem lidos, dizem o seguinte: é um dia de real pobreza, tudo escuro. Vou descer na favela, observando as marcas de tiro no muro. Hoje é dia de praia, Copacabana, onde só podem ir os bacanas que desde o Brasil colônia falam que só servimos para cortar cana. Por que só eles podem desfrutar do mar azul turquesa lá Istambul? Dentro do ônibus me sinto em um navio negreiro, pois todos me olham feio. Parece que todos são da realeza. Só que me olham assim porque será que me olham assim porque eu nunca tive um título de nobreza? Ou me falta beleza? Sol. A culpa deve ser do sol. Talvez seja esse o caso de estarem ofuscados pela luz de um farol.
não precisa bater, não precisa matar. Nós só queremos nos refrescar nesse sol que hoje beija o mar. E, infelizmente, tem vezes que eles não têm acesso a isso. Você que acompanhou a gente, o Hashtag Educa já estourou o tempo. Muito obrigada pela companhia. Olha, reflete aí o texto do aluno. Professora, a gente vai disponibilizar conteúdo no Facebook, tá? Do livro, das redações. E olha, muito obrigada pela companhia. Obrigada a vocês, alunos, professores. Obrigada a Oitava CRE, Átila Nunes. Muito obrigada. Obrigada, Ricom. Obrigado, Flávia. E até o próximo programa. Tchau.